Hoje nós vamos fazer um comparativo entre os pistões da CRF 230, XR 200 e Bros 150 OHC. Mas antes, deixa seu like, se inscreve no canal, ative as notificações para ficar por dentro de todos os vídeos que eu posto aqui no canal. Meu nome é Otávio, seja bem-vindo a Star Preparações e bora pro vídeo. A gente vai começar hoje a fazer um comparativo entre o pistão da CRF 230, XR 200 e Bros 150 OHC, que tem o mesmo motor aqui da XR 200 e também da CRF 230. Eu estou aqui com o pistão da CRF 230, ele é 3 milímetros maior que o standard, que o original, ele é da marca WGK, beleza? Eu estou aqui com o pistão da XR 200, CBX 200 aqui, ele é 3 milímetros e meio, peraí que nessa caixinha aqui, que é essa caixinha aqui, ó. Ele é 3 milímetros, ele é da CBX 200, XR 200, que seria esse pistão. E eu também estou aqui com o pistão da Bros 150 OHC, ele é 3 milímetros e meio maior que o original. Esse aqui tem 67 milímetros. Esse aqui da XR 200 tem 66,6 milímetros. E esse aqui da CRF 230, ele tem 68 milímetros e meio, beleza? Então, eu estou aqui com 3 pistões de marcas diferentes, mas a gente vai comparar um com o outro e também vamos falar sobre as diferenças que podem acontecer quando você coloca o pistão da XR na CRF, ou da CRF na XR, ou da Bros na CRF, ou da CRF na Bros, certo? A gente vai passar por tudo isso aqui hoje até o final. Essa aqui é a primeira parte, depois que eu virar aqui vai ter uma segunda parte, beleza? Aqui a gente vai fazer primeiro as medições. Primeiro passo aqui é o diâmetro, tá? Vou anotar aqui de vermelho. Aqui na caixinha, ó, eu tenho a medida dele, 3 milímetros. Aqui eu tenho a ficha técnica da CRF 230. O pistão standard ele tem 65,5. Ou seja, mais 3, 65, 66, 67, 68,5. Então aqui eu tenho um pistão com 68 milímetros e meio. Da XR aqui, é um pistão 3 milímetros, XR 200, CBX 200, 3 milímetros. De acordo com a ficha técnica, ele é 63,5 o standard. Então, mais 3 milímetros, 66,5 milímetros, beleza? 66,5 milímetros. E aqui na Bros OHC, eu tenho um pistão com 3 milímetros e meio, que seria 67. Aqui na Bros OHC, ó, também é 63,5 aqui o pistão, beleza? Então vai ser 67 milímetros. O que vai mudar aqui entre esses motores também é o curso do virabrequim, que também muda, certo? A gente tem na CRF 66.2, na XR 62.2 e na Bros OHC 49,5, beleza? Aqui é o seguinte, quando a gente fala assim, Otávio, tem algumas dúvidas que podem surgir. O que significa um pistão 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros? Seria isso. Se eu pegar um pistão modelo da CRF 230, 3 milímetros, ele vai ter 68,5. Igual eu peguei o da XR aqui, também é 3 milímetros, 66,5. Na Bros aqui é 3 milímetros e meio, 67. Ou seja, 3 milímetros e meio acima do pistão standard, beleza? Aqui agora a gente vai medir a altura desses pistões. A altura total aqui, ó, da coroa do pistão até a saia aqui, certo? Vou pegar aqui. Deixa eu zerar o paquímetro. Vou medir com outro paquímetro aqui, que esse aqui está com a bateria fraca. Então vamos lá. Vamos pegar aqui. Vamos posicionar. Esse pistão aqui, ele tem 44 milímetros e meio de altura total. Então vamos anotar ali. 44 milímetros e meio.
Vamos ver agora o da XR200. Pegar na coroa dele aqui, eu tenho 45 milímetros. Vamos ver o da Bros agora. (45mm). Agora, a gente vai fazer o peso do pistão, a gente vai tirar o peso do pistão. A altura aqui é a altura total, beleza? Depois aqui, a gente vai tirar as medidas aqui de diferença entre a coroa e o pino. Ou seja, quando você vai montar o pistão, não é a diferença total dele aqui que vai importar, certo? E sim o posicionamento do pino aqui. Eu tenho que encaixar um pino no outro para me ver a diferença real na montagem lá. Então a gente vai fazer isso aqui na coroa e na saia. Aqui é só para a gente comparar a altura total do pistão, beleza? Vamos lá. Agora eu vou tirar o peso do pistão. O peso aqui, eu coloquei dois pesos aqui, ó, que vai ser o peso do pistão sozinho e depois o peso total, com o pino, as travas e os anéis, beleza? Então vamos lá, vou começar aqui pelo pistão da CRF, depois o da XR e depois o da Bros. Lembrando que esses pistões eles têm medidas diferentes. Para saber o peso real entre cada um deles aqui, teria que ser a mesma medida. Um exemplo, se eu pego o 67 da Bros, eu poderia ter um 67 da XR e um 67 da CRF, certo? Para saber o peso. Mas aqui a gente consegue ter uma comparação aqui para a gente saber se um pistão tem diferença ou não do outro. Vamos começar pelo da CRF, ó. O da CRF sozinho tem 156 gramas. 156 gramas. O da XR200 tem 159 gramas. O da Bros OHC, 156 gramas. O que está indicando aqui para mim, Otávio? Isso aqui está indicando que mesmo o pistão da CRF, ele sendo maior, nesse caso aqui ele é 2 milímetros maior que o da XR e 1,5 milímetro maior que o da Bros OHC. O que está indicando aqui para mim? Que o pistão aqui da XR200, ele é mais pesado do que o da CRF 230. E bem mais pesado, porque aqui eu tenho um pistão menor e ele está com mais peso do que o pistão maior, certo? Isso pode estar relacionado também ao material do pistão, certo? Esse aqui é o pistão que está mais pesado aqui, ele é KMP, o da Bros também é KMP, mas esse aqui da CRF é WGK. Então esse pistão WGK está mais leve. Se a gente ver aqui, o pistão, olhando assim internamente, esse pistão da XR200, ele aparenta internamente ter mais material, certo? O que o torna mais pesado, beleza? Até mesmo do que o da Bros. Mesmo o da Bros, ele sendo um pistão convexo aqui, um pistão cabeçudo, na parte inferior aqui, ele é cabeçudo, mas ele adentra mais o material, tendo menos material do que o pistão da XR. Esse pistão é o que tem mais material e é o que está mais pesado aqui, beleza? Vamos lá. Então aqui foi o peso só dos pistões. Então, logo, o que acontece? Se eu tivesse aqui o pistão WGK, 67 da CRF, 67 da XR200 e como o da Bros já é 67, o que seria mais leve seria o da CRF 230. Depois viria o da Bros e depois viria o da XR. Mesmo ele sendo maior aqui, ele vai dar mais peso do que isso aqui. Se eu tivesse um pistão meio milímetro maior da mesma marca, ele seria mais pesado aqui, certo? O peso do pistão aqui influencia diretamente no balanceamento do conjunto, certo? No balanceamento do conjunto rotativo do seu motor. Então, 1 grama, 2, 3, 4 gramas a mais influencia muito, beleza? Principalmente na vibração do motor. Mas depois eu explico um pouco mais sobre isso. Agora a gente vai fazer o peso total aqui para ver se eles igualam o peso ou se dá alguma diferença. Vamos começar no da CRF 230.
Pistão, 156 gramas. Vou colocar aqui os anéis, a trava e o pino. Deu um total aqui de 202 gramas. 202 gramas. Agora a gente vai pesar o pistão da XR200. Pistão. Anéis. Trava. Pino. Eu tenho aqui 209 gramas. 209 gramas. Vamos lá, vamos pesar agora o pistão da Bros OHC. Pistão. Anéis. Trava e o pino. Eu tenho aqui 204 gramas. Lembrando aqui que o peso que vai valer aqui na montagem do motor é o peso total, porque você vai montar com os anéis, com a trava, com o pino. Vamos ver se deu diferença? O da CRF aqui e o da Bros manteve o mesmo peso, só o pistão. Daqui da CRF 230 para o da XR, a gente tem uma diferença de 156 menos 159, a gente tem uma diferença de 3 gramas. Então, só no pistão aqui, deu 3 gramas de diferença. E o pistão da XR é o menor aqui, que ele é 66,5, beleza? Já com os anéis, o pino e a trava, o da XR ficou ainda mais pesado. Vamos ver aqui, eu estava dando 3 gramas, 202 menos 209, a gente tem 7 gramas de diferença. Deu uma diferença bem grande aqui, ó. Principalmente com os anéis, o pino e a trava. Já o da Bros deu uma diferença de 2 gramas. Ou seja, isso está indicando que o pino, os anéis e as travas aqui é 2 gramas mais pesado do que o pino, a trava e os anéis aqui do pistão da CRF 230 68,5, que é maior, tá? 1,5 milímetro maior, só que ele é WGK. Certo? Isso está indicando que esse pistão ele é mais leve, beleza? Mas aqui a marca dele também é diferente, o que pode influenciar muito na questão do peso, beleza? Mas aqui a gente vê, desses pistões que eu tenho, aqui mostrando para vocês, dessa comparação, que o pistão da XR aqui é o mais pesado, o da Bros ele manteve o mesmo peso no pistão, mas em relação ao tamanho ele é menor, 1,5 milímetro menor, então ele é mais pesado sim. Se você colocar da mesma medida, se eu pego aqui um 67 da CRF e um 67 da Bros, o da Bros vai ser mais pesado, certo? O da XR200 vai também ser mais pesado do que isso aqui, certo? E nessa correlação aqui, a gente tem uma diferença muito grande, certo? Ou seja, aqui a gente tem 202 menos 209, a gente tem 7 gramas de diferença total aqui. Isso ali a 5, 6, 7, 8, 9, 10 mil RPMs dá uma diferença na vibração do motor, beleza? E também no desgaste das peças. Quanto mais pesado o conjunto, maior o desgaste também eu vou ter no motor, certo? A não ser que você, colocando um pistão mais pesado, seja ele da Bros 150 ou da XR200,
você faça o balanceamento do conjunto rotativo no virabrequim, beleza? Esse balanceamento a gente ensina lá no nosso curso de preparação de motores. Se você quiser aprender mais sobre preparação e aprender também o balanceamento conjunto, acesse aqui o primeiro link da descrição, onde a gente ensina nos nossos cursos de preparação, beleza? Vamos agora ver as diferenças que a gente tem na coroa e na saia em relação aqui, ó, a montagem do pino, beleza? Aqui na coroa, eu quero saber a diferença da coroa do pistão em relação à montagem, se ela vai ficar mais para cima ou mais para baixo. E aqui na saia também se vai dar alguma diferença, beleza? Aqui, ó, vamos começar pelo pistão da CRF e o da XR aqui, ó. Pistão da CRF e XR, ó. Colocamos o pino e é assim que vai ficar a montagem lá, ó. Vou colocar no vidro aqui, certo? Para mim analisar a diferença. Aparentemente aqui, ó, na saia se manteve a mesma diferença da saia, só que o pistão da CRF aqui, ele fica mais abaixo do que o da XR200, beleza? Vamos ver aqui a diferença que está dando. Eu tenho aqui 1 milímetro de diferença. Ou seja, o que isso está indicando para mim? Que o pistão da CRF é 1 milímetro mais baixo na montagem do que o da XR200, beleza? Nota que aqui, ó, vou pegar um acrílico aqui para vocês verem, ó. Não sei se vai dar para vocês verem, ó. Mas ele tem essa diferença aqui, ó. Ele é 1 milímetro de diferença aqui, ó. Vou pegar aqui o da XR200 para a gente analisar aqui também, ó. Se dá diferença na coroa. A coroa é a borda aqui do pistão, beleza? Só a borda, não é a cabeça do pistão aqui em cima, no meio. É a borda aqui do pistão, a coroa. Aqui no da XR também fica acima. Vamos ver a diferença. Vou pegar só na borda aqui. E eu tenho também 1 milímetro de diferença. Ou seja, eu tenho 1 milímetro de diferença aqui também na coroa do pistão. Vamos ver aqui. Eu vou anotar aqui então que na CRF 230 para XR, tá? Eu tenho 1 milímetro de diferença. E na XR, para XR e também para Bros. Ou seja, o que está indicando aqui para mim é que o pistão da XR na montagem ele é 1 milímetro mais alto e o da Bros também é 1 milímetro mais alto. Agora vamos ver aqui também, ó, da XR para CRF, 1 milímetro também. Vou colocar aqui 1 milímetro. E da Bros para XR, será que vai ter diferença? Como deu 1 milímetro aqui do da CRF 230 para XR e para Bros, é bem provável que o da XR deu 1 milímetro de diferença aqui, certo? Aqui deu mais, deixa eu colocar aqui, ó. Aqui deu mais 1 milímetro, aqui deu menos 1 milímetro. Ou seja, o da CRF é 1 milímetro menor na montagem, na posição de montagem, 1 milímetro menor. Na posição de montagem aqui, o da XR é 1 milímetro maior do que o da CRF 230. E no da Bros, vamos ver se tem diferença. Como deu esse 1 milímetro, os dois deram 1 milímetro, é bem provável que os dois estejam na mesma posição. E realmente, eu vou colocar no vidro aqui, ó. Realmente aqui, ó, eles estão zerados aqui, ó. Isso na coroa aqui do pistão. Estão zerados, ó. Isso vai dar para vocês verem aí, ó. Mas estão zerados aqui, ó. Não é a cabeça. É na coroa aqui. Logo, aqui zerou. Aqui ficou mais 1 milímetro também em relação ao da CRF. E zerou no da XR. Beleza? Na saia, ambos aqui, ó,
Bros XR é a mesma coisa. E Bros e XR e CRF a mesma coisa aqui no vidro. Vou encaixar aqui o pino aqui direitinho. Não mudaram, mantiveram a mesma coisa aqui. Então aqui, ó, na saia, todos estão zerados. Zerado está indicando que eles estão aqui, ó, com a mesma posição aqui, ó, certo? Os pistões aqui, eles têm diferença aqui, ó. Só que, como um é mais baixo, é bem provável aqui que o da CRF 230, a saia seja mais longa do que o da Bros e o da XR 200. Porque como ele é mais baixo, deve compensar aqui na saia aqui, ó. A gente vê essa diferença do último anel aqui, ó. Na XR, ó, do último anel até aqui, eu tenho 32. No da Bros, do último anel aqui do óleo, eu tenho 31, tá dando a diferença. E nesse da CRF, eu tenho 32. Deixa eu ver aqui o da CRF em relação ao da Bros. Mantiveram a diferença aqui, pessoal, que tá dando aqui, ó, de 31 para 32, é que o espaçamento aqui, ó, vou pegar um lápis aqui, ó, esse espaçamento aqui do anel aqui do óleo aqui, ó, ele é bem maior do que o espaçamento aqui do anel da CRF 230 aqui do pistão da WGK. Os furos são maiores e o espaçamento aqui também é maior. Logo, e eu também tenho mais canais de lubrificação aqui da saia. Logo, a diferença daqui até aqui vai dar diferença. No da XR também é maior. Certo? Deixa eu posicionar aqui o pistão. Então aqui, pessoal, o que que acontece? Deixa eu guardar isso aqui. Então aqui, pessoal, o que que acontece? A gente fez todas as medições aqui, ó, tanto da CRF 230, da XR 200 e da Bros 150. O que que a gente analisa aqui? Pistão da CRF é mais leve, beleza? Pistão da XR 200 está mais pesado, da Bros também é mais pesado, beleza? Isso aqui vai influenciar, sim, na vibração e na regulagem do motor. Dá diferença na coroa aqui, ó, na posição de montagem. Isso aqui vai influenciar diretamente na taxa de compressão do motor, beleza? E até o final do vídeo eu vou explicar as diferenças de taxa de compressão, certo? E na saia, eles estão zerados assim, na parte inferior coloca no vidro, na montagem, pino encaixado, mantiveram a mesma distância aqui embaixo. Não houve diferença assim de uma saia ser maior que a outra ali, beleza? Então mantiveram a mesma medida. Aqui na ficha técnica aqui é o seguinte, eu já coloquei a diferença das coroas para a gente explicar aqui, para mim explicar para vocês a diferença na taxa de compressão e se vale a pena usar o da CRF na XR, ou usar o da XR na CRF, ou da Bros na CRF, ou da CRF na Bros, beleza? Aqui é o seguinte, eu tenho na CRF 230 223 cilindradas reais, 9 de taxa, segundo a ficha técnica. Logo, eu vou ter 27,87 ml totais com o meu pistão em PMS. Se eu pegar a cilindrada mais esse volume e dividir por esse volume, eu tenho 9 de taxa. Na XR 200, eu tenho 24,61 ml. Eu tenho 196,9 cilindradas, 9 de taxa. 196,9 mais 24,61 dividido por 24,61, eu vou ter 9 de taxa. E na Bros, eu tenho 156
cilindradas, 9 de taxa, 19,5 ml, totais ali com o meu pistão em PMS. Se eu pegar 156 cilindradas mais 19,5 dividido por 19,5, eu vou ter 9 de taxa. Lembrando que esse motor da Bros aqui, pessoal, ele é um motor da Bros OHC. Não que o motor novo da Bros agora, seja da 160 ou da 150 antigo, é um motor diferente. Ou seja, o motor que eu estou explicando não é desse aqui, beleza? É um motor estilo da CRF 230 que saiu na linha Bros. Portanto, que ele tem até mais cilindrada. Ó. Ele tem 156. Esse motor aqui tem 149 cilindradas reais. Beleza? E a medida do pistão também é bem diferente. É pino 14. Todos esses pistões aqui são pino 15. Eles dão para você intercalar entre uma moto e outra, beleza? Por isso que eu trouxe aqui os 3 exemplos e as comparações aqui, para a gente ver o que vale a pena fazer e o que não vale a pena fazer, beleza? Agora eu vou entrar nas considerações finais e explicar também sobre a taxa de conversão. Mas antes, deixa seu like aí, se inscreve no canal se você não é inscrito, para não perder um conteúdo igual esse aqui, beleza? Vamos lá, ó. Nas considerações finais, é o seguinte, ó, eu já fiz os cálculos, porque é demorado, e aqui são cálculos aproximados aqui das taxas que pode apresentar caso você monte um pistão desse, seja ele na CRF, na Bros, intercale entre esses motores, beleza? Mas essas medições que a gente fez aqui, ó, de diâmetro, altura, peso, tudo isso aqui, principalmente na parte da coroa aqui, ó, que é o que influencia na taxa de compressão. E também no formato do pistão. Como assim o formato do pistão? O formato do pistão, existem 3, que é o formato côncavo, que é um pistão que ele tem a cabeça, ele tem um rebaixo na cabeça dele. O pistão plano, que é o da CRF, ó, ele é reto aqui em cima, certo? E o pistão convexo. Qual que é o pistão convexo? Que é esse cabeçudo aqui, ó, certo? O pistão convexo, também conhecido como pistão cabeçudo, beleza? Aqui, ó, o da XR200, por mais que não pareça aqui para vocês aí no vídeo, ele parece ser reto, mas não é, beleza? Se eu posicionar um vidro aqui em cima dele, ó, o vidro ele tem um leve degrau aqui, ó, certo? Eu já fiz essa medição aqui e essa cabeça dele, que esse elevo de material aqui, é meio milímetro. Meio milímetro é quase imperceptível assim ao olho. Você tem que colocar uma peça, um vidro, descontar essa medida do vidro e fazer a medição aqui, ó, da cabeça do topo aqui até a borda do pistão aqui. E nesse caso aqui, esse pistão tem meio milímetro. Então ele é um pistão convexo, um pistão cabeçudo, mesmo que não pareça, mas ele tem somente meio milímetro de elevo. Enquanto aqui no da Bros, a gente tem uma cabeça que ela ressalta 4 milímetros da borda aqui do pistão até o topo. Eu tenho 4 milímetros que essa cabeça ressalta para cima. Por isso que a diferença aqui, ela consegue ser bem mais nítida a olho nu. Já o da CRF 230 aqui, ó, é totalmente reto aqui o pistão, certo? A gente tem um certo degrauzinho aqui, mas é da fabricação do pistão, mas ele é reto, certo? Isso aqui influencia na taxa de compressão. Se eu tenho um pistão onde ele adentra na câmara de combustão com o meu pistão em PMS, eu reduzo o volume da câmara de combustão com o meu pistão em PMS e aumento a taxa de compressão. Então toda vez que eu utilizo um pistão cabeçudo ou um pistão taxado, né, eu aumento a taxa de compressão. Já um pistão convexo, onde ele tem esse rebaixo assim, ó, ele reduz a taxa de compressão. Que ele aumenta o volume, aumentando o volume, eu reduzo a taxa de compressão. Reduzindo o volume com o pistão cabeçudo, eu aumento a taxa de compressão. Reduzi volume, aumento taxa. Aumentei o volume, reduzo taxa de compressão. Isso com o meu pistão em PMS, beleza? Então aqui é o seguinte, ó, eu coloquei aqui algumas considerações de uso e também sobre a cilindrada em relação a essas medidas de pistões que eu tenho aqui, beleza? Que eu mostrei para vocês. Na CRF 230, 68,5. Usando na CRF 230 o 66.5 da XR, que é esse aqui, certo? E também usando na CRF 230 esse 67 aqui da Bros. Então aqui é o seguinte, vou explicar agora para vocês. Ó. Na CRF 230, se eu usar esse pistão modelo original, esse aqui é o modelo original, 68,5, por 66.2 de curso original, eu vou ter 243,97 cilindradas
reais, beleza? Isso aqui é cilindrada real. Se eu utilizar esse pistão aqui na CRF 230 e não fazer nada, como assim nada? Não mexer na câmara do cabeçote da CRF 230, não fazer alívio de válvula, nada que vá aumentar o volume da câmara de combustão do cabeçote, da câmara do cabeçote, eu vou ter 9,75 de taxa. Ou seja, eu vou sair de 9 de taxa para 9,75, dando para usar na gasolina. Então, além aqui do aumento de cilindrada, passando de 223 cilindradas para 243,97 cilindradas reais, que eu vou ter esse aumento de torque e potência. Vou aumentar a taxa, também vou extrair mais do combustível gasolina, que aqui é gasolina comum, vou extrair um pouco mais de resultado, vai ter um certo torque e uma certa potência a mais também, beleza? Agora, se eu pegar na minha CRF 230 e colocar um pistão da XR200, nesse caso aqui, ó, um 66.5, coloquei um pistão 66.5, que seria 1 milímetro maior. O original é 65,5, esse aqui é o 66.5. 1 milímetro maior na CRF 230, por 66.2 eu vou ter 229,93 cilindradas. Lembrando que isso aqui é cilindrada real. A CRF ela é vendida como 230 cilindradas, mas na realidade isso é uma cilindrada comercial. A cilindrada real é 223. Se eu colocar um pistão 1 milímetro maior da CRF 230, que seria o 66.5, o da XR é 3 milímetros maior, beleza? Eu vou ter 229,93. Então, coloquei um pistão 3 milímetros da XR200 na CRF 230, eu vou ter 229,93 cilindradas. Mas a diferença vai estar na taxa de compressão. Como assim? Se eu pegar esse pistão da XR aqui e utilizar ele na CRF 230, se eu retirar a diferença da borda, lembra a diferença da borda? O que é a diferença? Se eu posicionar aqui na montagem, aqui, ó, esses dois pistões, posicionei aqui esses dois pistões, o da XR ele é 1 milímetro mais alto do que o da CRF 230. E isso vai influenciar em quê? Em redução de volume. Por que reduz o volume? Se eu tenho um pistão que ele é mais alto, esse 1 milímetro abaixo aqui, caberia um certo volume aqui. Então, quando eu faço isso, eu aumento a taxa de compressão do motor. Só que, se eu acertar a borda, somente a borda, um exemplo, pegar aqui no pistão da XR200, retirar esse 1 milímetro na borda dele, só na coroa aqui em volta, deixando o centro dele aqui, eu vou ter 10,47 por 1 de taxa. Isso no pistão 3 milímetros da XR200. Beleza? Se fosse um pistão maior, daria mais taxa ainda. Agora, se eu pegar um pistão da XR200, só chegar e montar lá, não tirar aqui na borda aqui do pistão, só chegar e montar, esse 1 milímetro acima aqui, mesmo que seja não só na coroa, mas também no elevo que esse pistão tem de meio milímetro para cima, eu vou ter uma taxa de 9,95 por 1. Aqui está um grande risco, porque se eu uso só gasolina comum, dependendo, pode haver pré-ignição e detonação no motor. Isso pode vir a quebrar a canaleta desse pistão. Por quê? Porque eu tenho uma taxa além, às vezes, do que a gasolina comum resiste, que tem uma octanagem baixa. Aqui, com 10,95, já seria legal utilizar uma gasolina Pod, uma gasolina Premium, uma Octa Pro, para que esse pistão da XR200, 3 milímetros na CRF 230, que seria 1 milímetro maior que o da CRF 230, ele não acontecesse de quebrar a canaleta aqui devido à maior taxa de compressão. Pode ser que resista um certo tempo, não quebre, mas pode ser que aconteça. Agora, se você quer evitar esse tipo de problema na canaleta, reduz 1 milímetro aqui na borda dele e você já vai ter 10,47 de taxa. Com 10,47 de taxa, já dá para rodar na gasolina comum, normalmente, sem ter o risco ali de quebrar a canaleta, de detonação e pré-ignição. Beleza? Ou, quero rodar com 10,95. Mistura meio a meio ali, álcool e gasolina, 50% de álcool, 50% de gasolina, faz a regulagem, ou 30% de álcool ali também, 70% de gasolina, ou utiliza uma gasolina com mais octanagem, que seria a Podium, Premium, Octa Pro, AV Gás, ou utiliza álcool, beleza? Mas essa taxa aqui para álcool seria baixa ainda, então iria só na gasolina com adição de álcool, ou uma gasolina com mais octanagem, beleza? Explicado aqui. E se eu pegar o da
CRF 230 e utilizar o da Bros. É muito comum agora se ver isso aqui, ó, pegar o da Bros. Deixa eu encaixar isso aqui. Tá um pouco seco aqui, ó. Peguei o da Bros 67. O pistão 67 é muito conhecido na CRF 230 como kit 240, mas na realidade não é. Se a gente pegar aqui, ó, a cilindrada real, beleza? Na CRF 230 colocar um pistão 67 milímetros, seja ele da Bros, seja ele da XR 200 ou seja ele da CRF 230, eu vou ter aqui, ó, 233,40 cilindradas. Então, saiba que se você tem uma CRF 230 e coloca um pistão 67 milímetros, na realidade você tem 233,40 cilindradas e não 240, beleza? 240 é uma cilindrada comercial, só para venda, beleza, do kit. Mas é 233,40 cilindradas reais. Se eu pegar o da Bros, nota que, além dele ser 1 milímetro mais alto, ele ainda tem esse elevo aqui para cima, essa cabeça aqui na parte superior. Se eu só pegar e retirar esse 1 milímetro de diferença na borda, tá vendo? Ele tem esse 1 milímetro de diferença aqui. Se eu retirar esse 1 milímetro na borda e deixar a cabeça aqui, eu vou ter 11,39 por 1 de taxa. Agora, se eu só chegar e montar, eu vou ter 12,65 por 1 de taxa. Porque esse 1 milímetro aqui na coroa dá a diferença no volume, beleza? Então, eu teria 12,65 ou 11,39. No meu ver aqui, você poderia montar ele sem fazer nada, aqui, a não ser que, dependendo do seu cabeçote e ele tiver o risco de pegar, você tira na borda assim, mas aqui você já pode rodar somente no álcool. Quero montar um 67 no álcool, põe o da Bros, você vai ter ali 12,65 de taxa, isso sem mexer no cabeçote. Ah, fiz o alívio de válvula, fiz o squish, pode ser que caia aqui para 12, 11,8 de taxa ali, porque aumenta o volume, mas ainda assim você vai ter mais taxa de compressão, dando para usar na Podium, você pode usar isso aqui na Podium, na Octapro, Avegás ou no álcool puro, beleza? E até para aumentar a taxa também, você poderia colocar mais taxa ali, trabalhando ali, colocando um pino cursado, retirando aqui, deixando ele subir mais, ou rebaixando o cabeçote, rebaixando o cilindro, para ter ainda mais taxa do que isso aqui, fazendo o squish, fazendo a preparação do cabeçote ali, e usar no álcool puro, beleza? Seria mais fácil, porque aqui eu tenho um elevo de material aqui, esse pistão cabeçudo, então eu consigo colocar mais taxa de compressão, beleza? Então tem que ficar atento, ó. Coloquei o pistão da XR, aumentou a taxa, colocou o pistão da Bros, aumentou mais ainda a taxa. Se eu pegar o pistão da Bros, exemplo, fui lá, montei o pistão da Bros na minha CRF, ele é 67, só que eu vou usar só na gasolina. Aí eu tô vendo aqui que a diferença do pistão na montagem, que é 1 milímetro, vou lá e tirei 1 milímetro aqui, ó. Tirei 1 milímetro na borda aqui, eu tenho 11,39. Se eu usar gasolina pura, corre o risco de quebrar a canaleta desse pistão aqui, porque a gasolina pura tem uma baixa octanagem para essa taxa de compressão. Então, vai dar ruim, não vai ter uma durabilidade muito boa. Aí, nesse caso, ou usa Podium, ou usa uma gasolina com maior octanagem, ou utiliza ali 50% de álcool e 50% de gasolina e faz a regulagem meio a meio no carburador. Aí daria certo para resistir essa taxa de compressão fazendo isso, tirando na borda e deixando o pistão na montagem lá, fazendo mais cavas aqui também. Lembrando que isso aqui, ó, essas taxas de compressão que eu tô passando aqui para vocês, eu não tô considerando fazer cavas no pistão, certo? Não tô considerando fazer as cavas, mexer no cabeçote, nas válvulas. Se você fizer cavas, mexer no cabeçote, nas válvulas, na câmara do cabeçote, tirou junto, tudo isso vai alterar a taxa de compressão aqui, beleza? Aí você precisa saber os cálculos para chegar nos números aqui, fazer as medições e saber os cálculos para aumentar ou reduzir a taxa de compressão. No primeiro link aqui da descrição você consegue aprender todos esses cálculos aqui com os nossos materiais, beleza? Vamos lá, o próximo passo aqui, ó, vamos dar seguimento, já falamos da CRF, agora a gente vai falar da XR200, tá? Peguei na XR200 e coloquei o pistão da CRF 230, ele é 68,5 milímetros. Só que aqui vai vir algo que talvez não vai ser tão bom. Como assim? Se eu coloco o pistão 68,5 da CRF 230 na minha XR, que tem 62,2 de curso, eu vou ter 229,23 cilindradas. Só que eu vou ter uma taxa de compressão de 8,78 por 1. Ou seja, a taxa original é 9, eu tenho uma taxa de compressão ainda mais baixa.
Isso é ruim? É ruim sim. Eu vou ter uma certa perda de resultado. Só que às vezes você nem vai perceber. Por que você nem vai perceber essa perda de resultado? Porque você aumentou a cilindrada. Eu tinha originalmente 196 cilindradas original. Passei agora, com pistão 68,5, passei para 229,23. Só que a taxa ela reduziu. O que acontece é o seguinte, eu aumento o torque e potência por conta do aumento de cilindrada, mas a taxa de compressão tem um baixo aproveitamento da energia da combustão. Então eu tenho uma perda de resultado nesse ponto. O que você poderia fazer aqui é montar com um pino cursado, porque essa diferença aqui de 1 milímetro que dá aqui dos pistões, se eu coloco um pino cursado, eu vou conseguir acertar e ter uma taxa bem mais alta, que chegar ali talvez na casa de 9, 9,5 de taxa, 10, 10,5 de taxa, com tranquilidade, utilizando esse pistão da CRF, porque ele é mais baixo. Até bom por conta de taxa mais baixa. Por exemplo, eu quero rodar uma taxa próxima ao original. Você pode utilizar o pistão da CRF com o pino cursado, porque sem o pino fica com a taxa mais baixa. Com o pino, e você acertando a cabeça do pistão, você vai ter uma taxa ali próxima ou acima um pouco da original. Beleza? Isso aí precisa calcular, fazer a pré-montagem ali, as medições para identificar a taxa. Mas ela vai ficar mais alta aqui porque o pistão vai subir. Ele vai compensar essa diferença de 1 milímetro que tem aqui, ele vai subir, então já compensa. Se eu coloco um pino de 2, ele sobe 2, então ele sobe 1, ele empata no 0 a 0, fica 1 milímetro acima do que o da XR200 na montagem aqui, certo? Então, até mesmo para acerto, retirar na cabeça do pistão, seria mais fácil aqui o acerto, beleza? E não é só aqui 1 milímetro aqui que dá diferença não, tá? No da XR para CRF, eu tenho esse 1 milímetro aqui e também tem a cabeça aqui no da CRF, no da XR200, que é meio milímetro mais alta. Então é 1,5 milímetro de diferença. Se eu coloco um pino cursado, sobe 2, então vai ficar o da CRF aqui, eu ficaria meio milímetro acima na posição de montagem com um pino de 2 em relação ao da XR200, no motor da XR200. Então eu teria meio milímetro acima só. Então eu teria uma taxa de compressão mais alta? Sim, porque aí eu teria mais cilindrada, certo? Eu teria uma taxa mais alta, mas eu conseguiria acertar na gasolina com maior facilidade. Já no da XR200, tem como acertar na gasolina? Tem, mas aí você teria que fazer alguns acertos, usar flange talvez. Nesse caso aqui, se você não quiser usar flange, é uma boa opção também, porque aí você consegue acertar na cabeça do pistão. Já no da XR200, se eu montar com o pistão original mais o pino cursado, se eu não quiser tirar na cabeça do pistão, eu vou ter que utilizar a flange. Agora, se eu quero montar um motor de XR200 com pino cursado de 2 milímetros, mais um pistão 68,5 ali, que vai dar uma cilindrada bem maior do que essa aqui, na XR200. O que vai acontecer é o seguinte, ó, eu vou ter uma cilindrada aqui ó, de 243,97, porque eu vou ter 68,5, se eu ponho o pino de 2 aqui, vai ter 66,2 também. Então eu vou ter na XR 243,97 e eu consigo acertar a taxa de compressão na cabeça do pistão da CRF 230 aqui. Por ele ser mais baixo, eu vou ter só meio milímetro a mais por causa do pino que sobe 2, então vai ficar muito mais fácil acertar ali a taxa de compressão na gasolina, tendo bem mais cilindrada no motor e ainda sendo um motor que vai ser disfarçado, né? Vai ter um motorzinho ali de XR200 disfarçado ali, sem flange, disfarçado para me ter mais resultado ali, caso eu não queira mostrar no meu motor que eu estou usando flange. Isso considerando também que eu esteja utilizando a biela original da XR200. Agora, peguei a XR200, utilizei biela de CRF, aí muda tudo, aí vai ter que usar a flange, porque a biela da CRF 230 ela é mais alta no centro-assento do que a biela da XR200. Beleza? Vamos dar seguimento aqui para a gente acelerar. Ó. XR200 com 66,5, que é o pistão original, modelo original, que é esse aqui, 3 milímetros, 66,5, XR200 com 3 milímetros, curso original, vou ter 216,04 cilindradas, a taxa de compressão ela vai ficar entre 9,78 a 9,8 de taxa, beleza? Por conta da cabeça aqui, pode dar uma pequena diferença, então a gente considera aqui de 9,78 a 9,80 de taxa aqui. É uma taxa boa para gasolina? Pode montar tranquilamente na gasolina que não vai ter o risco de quebras ali devido à octanagem do combustível, beleza? Agora, peguei o da Bros OHC aqui, ó, e montei ele na XR200, a cabeça dele
ela é maior também, certo? Aqui na coroa do pistão, ela é a mesma coisa, a mesma medida, só que a cabeça aqui é mais alta, certo? Aqui eu desconto, na hora do cálculo, eu desconto a medida total dela aqui e também a medida que tem na cabeça aqui desse pistão, beleza? Então, se eu montar o da Bros na XR200, um 67 da Bros na XR200, eu vou ter 219,30 cilindradas reais e vou ter 11,21, 11,2 de taxa. Ou seja, eu vou ter uma taxa de compressão que eu poderia usar com uma gasolina com maior octanagem. Se eu utilizar só gasolina aqui, corre o risco de danificar o pistão da Bros. Então, basicamente aqui, ó, no motor da CRF e no motor da XR, se vai utilizar o pistão da Bros, ou utiliza gasolina com mais octanagem, ou utiliza gasolina misturada com álcool, faz uma regulagem meio a meio, ou 30% de álcool, e também, isso considerando tirando na bota. Se não tirar, utiliza só álcool puro, beleza? Ali, ou uma gasolina com mais octanagem, como Pod, um Premium, OctaPro. Por quê? Porque a taxa de compressão, ela sobe, beleza? Subindo a taxa de compressão, eu preciso de um combustível que tem mais octanagem, senão esse motor vai quebrar, certo? Vai danificar o pistão. Eu já vi muitos relatos, pessoal, monta o pistão da Bros e ele quebra muita canaleta. Por quê? Porque a taxa de compressão está ficando alta. Então tem que fazer acerto. Se não fizer acerto ou utilizar o combustível correto, vai quebrar mesmo. Agora, se você faz acerto, vai durar, beleza? A diferença de peso, aí você faz o balanceamento do conjunto, faz alívio no pistão. Aqui o pistão está totalmente original, posso aliviar ele ainda, certo? Posso aliviar ele, posso aliviar e fazer o balanceamento do conjunto rotativo, beleza? Quanto mais... Se eu não quero fazer o balanceamento do conjunto rotativo, meu pistão ele precisa ser o mesmo peso do pistão standard, que você está tirando lá do motor. Isso no conjunto completo. Se não dá para chegar porque o pistão é maior, aí você tem que fazer o balanceamento do conjunto ou aliviar esse pistão que você está colocando para deixar ele o mais próximo possível, ou faz o balanceamento que é a melhor opção lá, beleza? Para não perder resultado com a vibração do motor e evitar também esse desgaste devido à vibração. E ao maior peso também que vai ter no conjunto. Beleza? As peças internas do motor, quando eu tenho mais peso, elas sofrem mais, certo? Se elas sofrem mais, eu vou ter um maior desgaste no meu motor, beleza? Então tem que ficar atento nisso aí. Agora aqui, a gente vai para o último pistão aqui, que é o da Bros, beleza? O pistão da Bros é o seguinte, como ele tem essa cabeça aqui, se eu pegar o pistão da CRF 230, 68 milímetros e meio, que ele é maior, bem maior do que o original. O original aqui, ó, ele tem 63,5. Se eu colocar um 68,5 da CRF na Bros, eu vou ter 7,64 de taxa. Vou ter uma taxa baixa, tá? Então isso aqui demandaria acertos ali, usar pino cursado para acertar a taxa, talvez ter uma biela maior, tudo isso para acertar a taxa de compressão. Porque nessa taxa aqui o motor vai ficar frouxo, mesmo utilizando um pistão maior, certo? Por que isso acontece? A diferença está aqui, ó. O pistão, ele tem aqui, ó, ele é 1 milímetro mais alto na coroa, ou seja, na posição de montagem ele já é 1 milímetro mais alto. No PMS ele vai ficar 1 milímetro mais alto. E além desse 1 milímetro mais alto, da cabeça até na coroa ele é 4 milímetros, ou seja, totalizando 5 milímetros a mais do que o pistão da CRF 230. Então isso vai influenciar diretamente no volume total com o seu pistão em PMS. Esse volume total vai ser bem maior. E a cilindrada vai dar 182, eu vou ter uma taxa de compressão baixa aqui nesse caso. Poderia acertar se eu utilizasse pino cursado e outras coisas aqui para acertar a taxa. Daria certo, beleza? Na Bros, se eu pegar o da Bros, 66,5 aqui, utilizando o da XR, ó, a coroa dele aqui é igual. Tem a mesma medida aqui, só que a cabeça dele também ultrapassa aqui, ó. Se o daqui é meio milímetro acima e o daqui é 4, vai ser 3,5 milímetros mais alto do que o da XR200. Logo, se eu montar nessa configuração aqui, eu vou ter 8,60 de taxa. Aí, talvez você nem perceba tanta diferença, porque você aumentou a cilindrada e a taxa não reduziu tanto em relação ao original, que é 9. Mas dá uma diferencinha sim. Você poderia ganhar mais resultado nesse motor se você utilizar um pino cursado ali e acertar essa taxa de compressão, subir ela de 8,6 para mais,
para ter mais taxa de compressão, certo? Já utilizando o 67 original, vou na Bros, tem uma Bros OHC, vou utilizar o 67, 3,5 milímetros maior que o original. Sem fazer nada no motor, sem modificar cavas ou modificar a câmara de combustão, eu vou ter de 9,95 a 10 de taxa. Então eu poderia utilizar ali tranquilamente na gasolina comum, certo? As considerações aqui é o seguinte: o que vale a pena aqui no meu ver? Se você quer aumentar a taxa de compressão na CRF 230 com baixa cilindrada, sem ter que ficar rebaixando o cabeçote, utiliza pistão da XR e pistão da Bros, beleza? Quero aumentar a taxa na CRF 230 sem ficar rebaixando o cabeçote ou cilindro. Utiliza pistão da XR e pistão de Bros. Vai aumentar a taxa de compressão, beleza? Na XR 200, o que vale a pena? Somente utilizar o pistão da Bros, que ele vai aumentar a taxa também. Se eu quero utilizar um pino cursado, quero usar sem flange e usar na biela original, utilizo o pistão da CRF 230, que aí você consegue acertar a taxa aqui com maior facilidade, sem ter que ficar rebaixando muito o cabeçote. Porque esse negócio de rebaixar cabeçote de cilindro, rebaixei muito, alterei muito ali, vai alterar o quê? Corrente de comando, a altura da corrente de comando, utilizei flange, tudo isso vai interferir na posição de montagem. Agora, se eu monto ali internamente, é mais fácil de acertar, beleza? Então, quero colocar pino cursado na XR200, utiliza pistão da CRF, vai ser mais fácil o acerto, beleza? Aí vai ter que tirar na cabeça do pistão, mas vai ser mais fácil o acerto. E você tem margem aqui também, ó, na CRF 230, para tirar na cabeça do pistão. Então vai ser mais fácil. Na Bros, o que vale a pena? A Bros aqui é o seguinte, ou utiliza o pistão original mesmo, na medida maior, você tem uma taxa ali na gasolina ainda. Agora, se eu utilizar ou da CRF ou da XR, é bom que você use ali um pino cursado para acertar a taxa de compressão. Utiliza pino cursado, talvez biela maior, faça os acertos para chegar na taxa de compressão mais alta. Porque do contrário a taxa fica baixa. Beleza? E lembrando que essas taxas de compressões aqui são exemplos e são taxas de compressão que são aproximadas. Podem haver variações. Como assim variações, Otávio? Primeiro, variação se eu faço cavas no pistão. Peguei aqui e montei o da Bros na CRF, mas vou usar um comando, vou ter que fazer cavas aqui. Fiz cavas aqui no pistão, vai alterar ali a taxa de compressão que eu estou mostrando aqui para vocês, certo? Fiz cavas aqui, aliviei válvula, tudo isso altera a taxa de compressão do motor. Não vão ser essas mesmas taxas. Isso aqui seria só chegando e montando. Do contrário disso aqui, quer fazer qualquer outra alteração, tem que calcular de novo a taxa de compressão. Beleza? E na CRF 230, eu não quero uma taxa dessa. Pode usar um exemplo. Vou usar o da CRF na 68,5 aqui na XR. A taxa ficou baixa. Mas existe o 67 também, da CRF 230, modelo original, que ele não é plano. Existe um pistão da CRF mesmo que ele é taxado. Você pode comprar esse pistão que ele vai ter mais taxa de compressão. Então você pode pegar o modelo original. Aqui eu estou mostrando para vocês a diferença entre esses três modelos e o que acontece quando você coloca um modelo de uma moto na outra ou vice-versa. Mas existem hoje no mercado vários modelos, ou seja, o da CRF aqui, ó, esse aqui é modelo original, é plano, mas existe um modelo taxado dele original. Medida bate aqui, só que ele é mais alto, vai dar mais taxa de compressão. E existe também o pistão da Bros, que vai dar mais taxa de compressão, caso você queira adaptar ele, beleza? Se você quer aprender mais sobre preparação de motores, acesse o primeiro link da descrição, vai ter todas as informações sobre os nossos cursos de preparação de motores para você se profissionalizar na área da preparação de motores. E comenta aqui embaixo para mim na descrição se você já fez alguma modificação dessa aqui, utilizou a opção de XR na CRF, ou da Bros na CRF, ou vice-versa aqui. Comenta aqui que eu vou fazer o possível para responder a maioria dos comentários. Beleza? E é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo.